hoje e nosso tema está aí na tua tela. Você deve nascer de novo. Uma palavra muito tremenda, muito interessante, que Jesus fala para um homem, um religioso, que chega para ele e quer saber como ele pode obter a salvação. Há muitas pessoas que se dizem religiosas. Existem muitas pessoas que professam algum tipo de religião, mas nem todas têm uma vida espiritual, uma realidade, não vivem uma realidade espiritual. Isso quer dizer, não vivem um relacionamento, real, de espírito, porque o nosso espírito, ele se relaciona com o Espírito de Deus. Então, falta para elas uma realidade. Tem bastante religiosidade, mas falta a realidade de um relacionamento íntimo e real com Deus. De um relacionamento verdadeiro, de um relacionamento que está envolvendo também a palavra, que se envolve na palavra, em oração, uma vida com Deus. E aqui, essa passagem eu vou ler para você. Ela é muito interessante porque é um homem que conhecia as Escrituras, conhecia a lei. Era um estudioso da lei. Era um homem que não era um desconhecedor de Abraão e das leis. E ele então procura Jesus. E Jesus então fala essa palavra tão tremenda para ele. E que hoje ela também é para nós. Nós também, se nós quisermos realmente ter uma experiência de relacionamento com Deus, precisamos nascer de novo. E a gente vai explicar aqui o que Jesus quer dizer com esta palavra. Nós vamos entender como este homem aqui aprende sobre esta nova vida e como é que ele é. Como é que é? Vamos ler aqui a passagem que está aqui em João, capítulo 3. Convido você a abrir sua Bíblia comigo e começando aqui no versículo 1 de João, capítulo 3, diz assim, olha só. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era o principal, um dos principais. Vamos pedir essa câmera aqui. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele foi procurar Jesus. E Jesus disse para ele, e ele disse para Jesus, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas coisas, esses sinais, se Deus não estiver com ele. Olha só que interessante. Vamos parar só um pouquinho aqui e entender aqui algumas coisas interessantes sobre a vida deste homem. Ele veio à noite para Jesus. A Bíblia fala que não foi de dia, quando estava todo mundo acordado, estava tudo acontecendo. Não, ele esperou a noite vir, aonde ninguém talvez pudesse vê-lo, aonde ninguém talvez pudesse perceber que ele saiu do templo, porque ele era um líder religioso, e ele foi de uma maneira secreta, oculta. Talvez porque ele era um homem público, tinha um ofício ali, era um homem que servia e tinha uma posição, e talvez ele não quisesse que ninguém o visse, que ninguém visse ele ali tendo esse encontro com Jesus. Então ele procurou Jesus à noite, para que ninguém talvez se visse, talvez o visse, ou talvez ele tinha medo de perder sua credibilidade, não é? Ele fala, bem, eu sou uma pessoa importante, as pessoas me seguem, eu tenho uma palavra aqui, eu sou um líder religioso, e vão me questionar minha autoridade. Eu não sei qual o motivo, mas ele tinha alguns motivos pelo qual ele então chegou a procurar Jesus, mas somente à noite. Talvez escondido, de uma maneira que ele não quisesse ser visto, não é? E aqui, por que Nicodemos vem a Jesus? Essa é uma pergunta muito tremenda. Porque ele ouviu dos milagres, ele ouviu falar tudo que Jesus havia feito.
E era tão tremendo a fama, e não somente a fama, mas os milagres e os feitos e as coisas que Jesus havia feito, que ele mesmo diz, olha, ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu, olha, Deus está na vida de Jesus. Porque Jesus não pode por si fazer, ele falou assim, nenhum homem, não é, pode ter essa autoridade, ter esse poder, se não for dado a ele. Então esse foi um dos motivos que Nicodemos veio a Jesus. Ele ouviu falar, ele sabia que Jesus tinha poder, mas mesmo assim, ele resolveu ir escondido à noite, para que ninguém o visse. Porque ele tinha talvez uma reputação, um nome, não sei, algo ali que estava fazendo ele se sentir talvez que ele queria, não sei, esconder, guardar. Então ele procura Jesus no momento onde ninguém pudesse ver este encontro. O que Nicodemos não precisava? Porque ele veio para Jesus. Ele precisava de algo. Agora eu vou te garantir algo aqui. Que Nicodemos não precisava era de mais religião. Já era um homem religioso. A Bíblia fala, ele era um fariseu. Conhecia muito sobre a lei e a religião. E isso nos mostra claramente aqui que religião não preenche o vazio no coração do ser humano. Você pode ser uma pessoa religiosa e ir todo dia para uma igreja, todo dia ter um ritual, todo dia acordar cedo, estar ali naquele local, naquele momento, que a religião não preenche o coração de ninguém. Tanto que este homem religioso que vivia no templo, que estava ali na lei, sentia algo, um vazio no coração dele. Ele queria mais. Ele queria uma experiência real com Deus. Ele queria, porque ele via em Jesus a realidade. Ele via os feitos, o poder, os milagres, a realidade de Deus na vida de Jesus. E era isso que ele queria. Muito mais do que palavras repetitivas e repetir o cotidiano, e aqui, voltar para lá, aquela religiosidade. Isso ele não queria mais. Isso ele já tinha muito. Então ele não veio para Jesus atrás de religião. E hoje o Espírito Santo de Deus, autor desta palavra da Bíblia, nos leva a dizer para você algo, que religião não salva ninguém. Não é religião que leva alguém para o céu. É Jesus que nos leva a Deus. Ele diz isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João também, em João 14. Ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Olha só que palavra tremenda. Um pouquinho mais para frente, estamos aqui em João 3. Lá mais para frente, mesma palavra de Jesus. Então hoje, nós temos que entender algo, que religião nenhuma vai levar você a conhecer Deus, a ter salvação. O único que nos leva a Deus é Jesus. E aqui, essa verdade, ela vem à tona nesse capítulo. Porque esse homem era um religioso. Mas faltava algo na vida dele. Faltava paz, faltava alegria, faltava esperança, faltava muita coisa que ele somente encontraria na pessoa de Jesus. E um dia ele teve uma decisão. Ele decidiu, sabe uma coisa? Eu vou ter esse encontro com Jesus. Sabe, eu sou uma pessoa conhecida, eu sou um fariseu, sou um líder, eu vou, mesmo que for escondidinho, à noite, eu vou sair daqui da minha casa, aqui do templo, e eu vou atrás dele. E eu vou ter esse encontro com Jesus. E ele é surpreendido pelas palavras que Jesus diz a ele.
Olha o que Jesus fala para ele. Primeiramente, ele vem para Jesus. Ele sai do lugar dele, se desloca e procura Jesus. Eu acho tão interessante aqui alguns pensamentos que falam aqui para a gente o seguinte, de que Jesus nunca está ocupado demais. Até à noite, onde você pensaria, agora acabou o expediente, vou dormir, descansar, já curei muita gente. Jesus podia ter pensado isso. Já sarei, curei, libertei, tratei, agora eu vou dormir o sono do justo. Não, Jesus o recebeu. Mesmo no horário já avançado, mesmo no horário que Jesus não estava ali já entre as multidões disponível, Jesus não se fez de ocupado demais, que ele era ocupado. Mas Jesus recebeu Nicodemos naquela hora da noite. Ele nunca está ocupado demais para as pessoas. Sempre está disponível. Hoje, você pode entender isso sobre Jesus. Eu não sei qual é a tua dor, qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade. Ele não está ocupado demais para lhe ouvir, para ver você, para ouvir tua oração, para enxugar a tua lágrima, para ouvir o que você tem a dizer a Ele. Ele está sempre atento, qualquer hora do dia. Pode ser meio-dia, pode ser à tarde, pode ser à noitinha, pode ser bem tarde, pode ser pela madrugada. Que, aliás, muitas pessoas levantam pelas madrugadas para falar com Deus. O pessoal sempre diz que a fila é mais curta pela madrugada porque tem menos gente falando com Ele. Claro que não é isso, porque Deus nos ouve a qualquer momento. Mas aqui nos diz que Jesus estava disponível e Ele foi direto para o coração de Nicodemos, quando ele fala essa palavra. Vamos ver o que Jesus diz para ele? Porque primeiramente Nicodemos fala para ele, olha, ninguém pode fazer nada disso se Deus não está na vida dele. E a isto respondeu-lhe Jesus. Jesus respondeu a Nicodemos dizendo, em verdade, eu te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Isso quer dizer, não pode ir para o céu, não pode ter vida eterna com Deus, se ele não nascer de novo. Olha o que mais Jesus diz para ele. Aí perguntou-lhe Nicodemos, ué, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, ele voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Aqui Nicodemos está um pouco perplexo quando Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Ele falou, ué, como é que é isso? Porque ele estava entendendo que nascimento era só aquele nascimento que ele nasceu da sua mãe, que ela deu luz a ele, que ele veio à vida, né, por causa dela. E isso, eles estão achando que era esse o nascimento que Jesus estava se referindo. Mas não era esse nascimento que Jesus estava falando. E aí Jesus responde para ele. Jesus respondeu, em verdade, eu te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele está falando, não se espante com isso não, Nicodemos. E não é o nascimento de você entrar de novo no ventre da sua mãe, não significa isso. Significa uma regeneração, um novo nascimento, algo interior, uma confissão de pecados, uma regeneração, um encontro real, uma novidade de vida. É esse o novo nascimento que Jesus estava falando. Não é repetir lei, não é repetir palavras, não é repetir rituais. Isso vai me levar para Deus. Se eu falar 1000 vezes a oração aqui, não vai. O que vai te levar a Deus é um nascimento novo, é uma nova, é um encontro com Deus, é um encontro com Jesus. Sabe, mas um encontro que requer honestidade, verdade.
a verdade da tua incapacidade, a verdade da tua pequenez, a verdade dos teus pecados, a verdade da tua realidade diante de Deus. E ele ver isso. E ele lhe salvar disso. E era isso que Nicodemos precisava. Ele tinha aquela capa de religiosidade, ele era um chefe da sinagoga, ele era o tal, mas ele era miserável, pobre, cego e nu, como diz a palavra em Isaías capítulo 51, o que nós somos. E ele então teve esse encontro, e ele entendeu que ele precisava deste novo nascimento, dessa nova, sabe, de ser uma nova criatura, dessa nova essência. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, o versículo, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então Jesus estava dizendo para ele, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo, sabe? O que vem da carne é carne, mas o meu espírito tem que estar dentro de você. O meu, sabe, a minha vida dentro de ti. O Pai, a comunhão, confissão dos teus pecados, reconhecer que você precisa de Deus, de perdão, de novo tempo, sabe? A essência de Deus. É isso o que significa nascer de novo. E aí ele pôde entender. E Jesus começa a explicar para ele, dizendo, olha, o vento sopra para onde ele quer. Ouves a sua voz, mas você não vê da onde o vento vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemos, como pode suceder isso? E Jesus fala, tu és mestre em Israel, não compreende essas coisas? Em verdade te digo, se nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitas o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como é que você vai crer das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, que é o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, né, quando ele levantou aquela serpente, as pessoas olhavam para aquela serpente, que era um símbolo, elas eram curadas, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aqui está a resposta. Jesus respondeu claramente para Nicodemos. Quando ele fala, ora Nicodemos, você vem para mim? Religião não salva, por isso que você veio para mim. Ela não preenche o teu ser. Você tem que nascer de novo. Ele pergunta, o que é isso, nascer de novo? Está aqui. A todo aquele que crer em mim, todo aquele que acreditar em mim, e saber que eu sou de Deus, e que de mim vem a salvação, esse tem a vida eterna. Essa é a essência. Esse versículo aqui são os mais importantes, eu diria, desse capítulo, porque eles respondem este e o versículo 16, que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele me enviou Jesus a mim, para que todo aquele que crê em mim, que crê em Jesus, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus respondeu direitinho aqui. E essa palavra, eu diria que os versículos 15 e 16 são versículos chaves nesse capítulo, porque elas respondem, elas mostram a essência do que significa nascer de novo. Nascer de novo é crer que Jesus salva, é crer que Ele é Deus, e que Ele é o caminho a Deus, e que Ele é a minha salvação. Agora não adianta nada Ele estar lá e eu cá. Eu tenho que crer, confessar Ele como Jesus, Salvador da minha vida, me arrepender dos meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, já em 1 João, você tem outro João, lá no finalzinho da Bíblia, diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Você precisa de algo novo, Nicodemos.
Para de ficar rezando, de ficar repetindo oração, de ficar nesse legalismo, religião para cá, religião. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu te levo a Deus. Eu sou a salvação. E não há salvação em nenhum outro, diz Atos dos Apóstolos. Só em Jesus. Aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Então hoje, quem sabe você ligou a TV e você é uma pessoa religiosa. Não quero lhe ofender, mas eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra dele. E a palavra dele diz, ele mesmo diz, Jesus fala isso, olha, ele fala aqui, isso aqui são as palavras da boca dele, porque vem um homem perguntar dele, um homem curioso, e não só curioso, um homem vazio, que precisava preencher a sua alma, que tinha fome de Deus. Você acha que Nicodemos foi lá só por ir? Não, porque ele queria algo mais. A religião não satisfazia o coração dele. E é isso que a religião faz, só vai até um lugar. Ela não satisfaz os anseios do teu ser. Portanto, religião não leva ninguém para o céu. Quem leva você para Deus chama-se Jesus. E Jesus diz isso para ele. Olha o que Jesus fala, para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Em quem? Em Jesus. Então Jesus responde, este é o significado de nascer de novo, Nicodemos. E hoje, você que me assiste, Deus está falando com você também. É este o significado de tudo. Jesus veio para salvar, não para dar mais religião. Religião já tinha muito, saduceus, fariseus, já tinha demais. E na religiosidade tem muita lei, tem muita dureza. Aquelas pessoas eram religiosas, mas eram duras, impenitentes, não entendiam de perdão, de aceitação e de amor. Jesus veio para cumprir isso, o amor, e levar o homem à salvação. Por isso ele fala, você tem que nascer de novo. E hoje, o Espírito Santo, através da minha boca, diz para você a mesma coisa. Você que está procurando algo mais e não encontrou na religião, não encontrou nas rezas, não encontrou naqueles mecanismos, sabe, que a religiosidade tem, da repetição. Você não encontrou nada ali. A verdade está em Jesus. Só Jesus salva. E hoje ele diz para você, você tem que nascer de novo. Crer em mim, porque todo aquele que crê tem a vida eterna. Porque Deus amou tanto a nós, que ele enviou Jesus para nossa salvação. Crer em Jesus, receber Jesus, isso é nascer de novo. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu gostaria nesse programa, não somente no fim, mas agora durante o meio do programa, no próximo bloco, dar uma oportunidade para você que quer Jesus, que quer aceitar Jesus, que quer nascer de novo, justamente para fazer isso, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você.